Fala galera, hoje nós vamos entrevistar o primeiro pastor no programa Fala Cabo Frio e eu estou muito animado porque eu sei da dificuldade que um pastor passa. As pessoas às vezes esquecem que o pastor é de carne e osso, tem problemas, tem família, tem sentimento igual todas as outras pessoas. E eu estou muito animado por estar conversando com o pastor Fabrício. É um pastor que eu admiro, é um pastor que eu vejo Deus na vida dele. E vamos lá, vamos ver o que ele tem a dizer pra gente. Estamos aqui hoje com o pastor Fabrício Valadares. Pastor, obrigado por aceitar o convite. É um prazer para mim estar aqui conversando com o senhor. A honra é minha, eu que agradeço você. Você sabe muito bem do carinho e estima que eu tenho por você. É recíproco, pastor. Eu sei Tamo disso. junto. Vamos lá. Pastor Fabrício, conte pra gente um pouquinho da sua história no SEI, seus melhores momentos lá, tudo que o senhor viveu lá no SEI pra gente. Eu e o SEI, nós temos uma história de amor, né? É impossível de apagar, né? Sim, claro. A história está construída, né? Entre eu e o SEI. Eu tenho uma história com o SEI de Araruama, né? A minha formação foi na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, e fui para o SEI um garotão novo, de 26, 27 anos, e construí todo o meu legado ministerial no SEI de Araruama. Sim. E no SEI de Cabo Frio. Está aí para todo mundo ver. Com né? certeza. Uma história de muitas alegrias, de dores, porque é a construção de uma vida de dores, mas eu e o SEI, nós temos uma história que não dá para de forma nenhuma desatar. Claro. Uma história de amor, né? De muito amor. E como foi para o senhor se ausentar do SEI? O meu desligamento do SEI foi um pouco traumático. Talvez não tanto para a igreja, mas para mim. Porque eu, desde os meus 36 anos de idade, eu vinha passando por problemas pessoais. Eu tive um infarto porque eu estava obeso, pressão psicológica, tive um infarto e comecei a desenvolver algumas síndromes, tive síndrome de pânico. Talvez alguém esteja ouvindo, uau, o pastor teve síndrome de pânico. Eu queria saber quando que é que as pessoas vão acordar para a realidade que o pastor é um ser humano. Carne e osso, né? Carne e osso, cara. Tem família, tem sentimento. E outra coisa, é necessário que a igreja leia a Bíblia, né? Ver as dores de Paulo se defendendo, falando sobre suas dores, sua solidão. É só ler Bíblia, né? Sim. Então assim, eu venho desde os 36 anos de idade enfrentando crises pessoais gravíssimas. Só que tudo é muito simples. Se eu fosse um gerente de banco e pedisse uma licença, se eu fosse um gerente de uma empresa e precisasse de uma licença, um marinheiro ou um policial militar, mas eu era pastor titular de uma igreja. Como que se ausenta? Não tem plano B. Sim. Então, assim, pra mim foi um pouco traumático. As pessoas acabam olhando o pastor como um super-herói. Super-herói. Não pode ter problema. Ele não pode ter problema, mas na verdade é esse mundinho. Uma cultura, né, errada. É esse mundinho de ilusão que é criado dentro das igrejas evangélicas. Eu acho interessante que a Bíblia, ela não esconde em momento nenhum os erros das pessoas. Todos os homens estiveram ali. O único que não errou foi Jesus. Não errou, mas teve fraqueza. Por exemplo, a Bíblia mostra Jesus com a Zorrague chicoteando vendilhões do templo. A Bíblia mostra Jesus super irado com Pedro, chamando de Satanás. A Bíblia mostra Jesus chorando sangue no Getsêmani. Mostra Jesus na cruz dizendo para o Pai, Pai, por que me abandonou? Então mostra as curvas da alma de um ser humano que era Deus, como Jesus. E eu, como ser humano, também estava num processo de crise. E assim, as especulações grandes, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, quando ninguém sabe o que está acontecendo, mentem, especulam. E foi o que aconteceu comigo. Então, assim, eu fui chegando a um ponto, estava conversando com meu filho hoje, 17 anos. Eu cheguei a um ponto que a minha alma precisava de novidade. Eu cheguei na curva da vida que, assim, nada daquilo me satisfazia mais. Eu construí praticamente, entre aspas falando, eu construí um império, né? Eu construí um prédio maravilhoso, aquela coisa de construir, quando eu falo eu, é uma equipe, né? Sim, claro. Então eu construí aquilo tudo muito bonito, muito lindo, mas no meio, em cima da pirâmide, tinha um homem infeliz. Um homem infeliz. E dos 36 anos para frente, eu tive crises absurdas. Dos 36 anos à frente, eu tentei desistir umas 3 ou 4 vezes, mas eu não via como, eu não tinha saídas para desistir, eu precisava de um tempo para mim. Aí foi quando, no ano passado, eu procurei minha liderança, eu falei assim, eu quero parar. Literalmente eu quero parar. Eu sou um cara franco. Quem anda comigo no dia a dia sabe quem eu sou. Eu falei assim, eu não quero enganar ninguém nem ser enganado. Eu quero me cuidar, eu quero sair de cena. Aí a minha liderança vira para mim e fala assim, não, você não pode desistir, não é assim. Você vai para casa, você vai descansar 1 ano
e quando você tiver que voltar, ano que vem, volta descansado. Só que esse tempo que eu paro, um ano, era para eu descansar. Mas não conseguiu. Como é que você descansa se você não tem dinheiro para passear? Como é que você descansa com a cidade inteira inventando histórias sobre você? Então o que acontece? A minha alma entrou em tenebrosidade. Um ano que era para ser um ano de descanso foi um ano de caverna. Acabou. O povo mentindo, inventando, ninguém sabe o que está acontecendo, as pessoas especulam. Mas nesse ano que eu fiquei na caverna, nasceu a Igreja do Reino. Nasceu talvez o maior projeto da minha vida. Então as coisas cooperam para o nosso Vamos bem. aproveitar então, vamos falar um pouquinho sobre a Igreja do Reino. Como é que foi para o senhor? Foi uma direção de Deus? Como é que foi no momento assim que o senhor pensou, a Igreja do Reino, esse momento assim, vou me desligar do SEI, vou abrir a Igreja do Reino. Como é que foi essa transição na sua mente, com a família, com as pessoas? O Paulo, o apóstolo, a orientação de Paulo era que o bispo fosse um ancião. Foi a orientação de Paulo. Paulo estava querendo dizer assim, o pastor das ovelhas precisa ser um homem experiente, um homem experimentado, que já venceu suas dores, suas tentações, um homem maduro. E, obviamente, eu comecei a pastorear com 19 anos de idade. Até os 40 anos de idade, eu não era esse homem que Paulo orientava. A Igreja do Reino nasce exatamente no momento de um pastor maduro, Legal. de um pastor experiente, um pastor com menos ímpetos, com menos exageros. Sim. Eu sou um cara preparado para presidir uma visão que eu tenha sobre o Reino de Deus. Eu quero falar para o senhor, eu desde já que eu admiro muito o senhor, te acompanho, nunca trabalhei com o senhor, ainda, né? Não sei. Tá gravado, não corta isso não. Por favor. Mas eu te admiro muito e eu vejo que o senhor passou por esse processo que não é fácil, é difícil, é um Muito processo difícil. que o senhor ficou ausente Muito difícil. Passou por todos esses problemas que o senhor falou, mas aí o senhor vem e recomeça e abre a Igreja do Reino. E hoje eu vejo que o senhor tem direcionado as suas pregações, as suas palavras, o seu ministério para pessoas assim, Sim. que estão precisando recomeçar, que estão precisando de uma nova vida mesmo. O senhor acha que Deus permitiu que o senhor passasse por isso tudo para que você servisse de exemplo para essas pessoas que de repente estavam desanimadas, estavam desistidas, estavam na caverna, como o senhor falou? Você matou a charada. Você foi no ponto exato. Foi no âmago da visão. O que aconteceu comigo é claro. Por exemplo, no ano passado, que foi um ano de dor para mim, de dor. Eu me tranquei no quarto algumas vezes, de dor mesmo, de parecer que eu ia morrer. Eu dizia assim para Deus, eu falava assim, se eu não morrer, eu nunca mais serei um pastor fake. O que é um pastor fake? É um cara que da internet, é um cara que está ali, mas não está, que faz um gabinete, as pessoas abrem o coração, mas você não sabe o que é aquela dor. Sorrindo e chorando por dentro, né, pastor? Era um pastor fake, eu não conseguia compreender a dor humana como ela era. Então, depois de tudo isso, Deus me fez descer e lá embaixo, para recomeçar, para poder encontrar centenas e, por que não dizer, milhares de pessoas como eu. Acredito. Que foram feridas pela religião, feridas pelo não saber pastorear pessoas assim, feridas, descartadas. Aí eu fiz no dia 18 de março, eu declarei publicamente que estava iniciando um novo ministério e eu disse assim, eu não quero membro de igreja nenhuma. Eu quero apenas pessoas feridas, eu lembro. cansadas, que se sentem descartadas, que quebraram, que erraram. Eu quero caminhar com pessoas assim. Querido, a minha caixa de mensagem, o meu zap, que eu bloqueei meu zap, Imagino. não parou. Eu estou falando assim, algo extraordinário. As pessoas se identificaram comigo de uma tal maneira e assim nasce a Igreja do Reino. A Igreja do Reino foi mais ou menos Davi, o rei, com os valentes. Ele teve que fugir do rei Saul e se juntou aos meliantes e depois futuramente se tornaram rei. Então assim, o meu ministério é exatamente isso. É para encontrar essas pessoas feridas, machucadas e eu sei o caminho. Por que eu sei o caminho? Porque já passei por ele. Eu acredito que as nossas lutas, os nossos problemas, tudo que a gente passa de negativo e positivo na vida, nas mãos de Deus servem como um adubo, né? Parece que a gente joga ali e faz com que nos impulsiona, nos cresce. Eu passei por um momento parecido como esse, que eu era líder dos jovens e acabei não sendo mais. E eu acabei me permitindo estar em alguns lugares que antes eu não me permitia. E eu acabei ali vendo
Quanta gente tem a necessidade de ouvir falar de Deus, às vezes tem vontade de estar na igreja, tem vontade de estar lá e se sente mal e não consegue. E essas pessoas estão precisando de pessoas como o senhor para estar lá mesmo e resgatar. E eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. Pastor, tem momentos que parece, se eu estiver falando uma besteira, o senhor pode me corrigir. Tem momentos que parece que o mundo está recebendo melhor as pessoas do que a igreja. Por conta de julgamento, por conta de achar que é melhor que o outro, por conta de não querer abraçar, de acolher. Como é que o senhor vê isso? Essa questão do amor. Está faltando amor dentro das igrejas? Está faltando mais acolhimento? Está faltando mais colocar o pé no chão e entender que todos somos pecadores, todos precisamos um do outro? O que o senhor tem acha sobre isso? A minha resposta é uma resposta até bem contundente, porque essa é a minha visão. O que está faltando para a igreja evangélica, quando eu falo igreja evangélica, não é a ABC, são todas. O contexto. O que está faltando para a igreja evangélica é abrir mão dessa cosmovisão atual. A igreja evangélica foi adquirindo uma cosmovisão adulterada. A cosmovisão, a forma de ver mundo, a forma de existir, suas crenças. Ela foi adquirindo uma cosmovisão tão adulterada que a cosmovisão do Evangelho, da primeira era, da igreja primitiva, de Cristo, está longe dessa cosmovisão. Então é necessário que haja uma reforma, uma nova reforma. E assim, não é nada novo, é só trazer de volta o Evangelho para todos nós. Quando eu falo todos, é calvinistas, é arminianos, é tradicionais, sim. É pentecostais, é botar tudo num bojo, porque isso que você falou hoje é o ponto principal da igreja, saber tratar o soldado ferido. Isso aí. A igreja não sabe. E às vezes a igreja mata e ao invés de gerar cura. Então assim, o Evangelho só é esse sucesso que é porque mostra um Cristo que é um antídoto para o pecado e para o mal. Mas o senhor tinha um projeto muito bacana com um morador de rua, com dependentes, tinha um sítio, né? Tem o restaurante Graça. O projeto Terra Fértil no Manuel Correia. Tem ainda? Tem ainda. Hoje, como que o senhor tem feito isso? Como é que tem sido o pastor Fabrício, o Fabrício Valadares, em relação à ação social? Então, quando eu estando no SEI, eu não tinha total autonomia. Eu não era o presidente da igreja, né? Eu era um pastor de uma cidade, então eu não tinha total autonomia. Mesmo não tendo autonomia, eu consegui colocar em prática essa visão radical de evangelho integral, de evangelho a todos, de oferecer, matar a fome do pobre, de oferecer restauração para o pobre, uma igreja mais direcionada para o pobre, né? Porque o evangelho veio primeiro para eles e depois para todos. Então assim, hoje na Igreja do Reino, cada igreja que eu inaugurar, é a minha visão, cada igreja, vamos supor que um dia a Igreja do Reino tenha 100 prédios. Sim. Os 100 prédios será uma agência para socorrer a todos em sua volta. Cada igreja tem que ter um restaurante funcionando. Servindo a comunidade, né? Tem que ter médico funcionando, ambulância, a igreja comprar ambulância para servir a comunidade. A igreja realmente ter uma farmácia para servir a comunidade. Ou seja, cada igreja do reino ser um polo de apoio, um lugar onde o desesperado entre e encontre abrigo. É cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Cuidar, na essência, você falou tudo, cuidar. Falar assim, vem, a gente não tem uma solução agora, mas vamos encontrar juntos. Sabe? Então assim, minha visão de igreja, a igreja tenha comida todos os dias, que a igreja tenha médicos, que a igreja tenha advogado, que a igreja tenha farmácia, que a igreja tenha ambulância, a igreja compra. É só parar de pagar cantor gospel. Se parar de pagar, sobra para tudo isso. É só parar de ficar fazendo essas festas doidas. Aí a gente coloca em prática o que tem que se colocar. Entendeu? Então a minha visão é integral mesmo. É cuidar. Não é só chegar e dar comida, mas anunciar o evangelho, cuidar do doente, ensinar uma profissão. Então essa é a nossa visão. E nós vamos plantar a primeira igreja. Estamos nos reunindo no hotel, mas a primeira igreja a gente vai inaugurar próximo do UPA. Sim. Ali. E eu espero que a Igreja do Reino próxima do UPA trate mais os doentes do que o próprio UPA. Amém. Esse é o desejo do meu coração. Amém, pastor. A pergunta que todo cabofriense quer ouvir a resposta da sua boca. Doutor Adriano ganha a eleição suplementar e te convida para ser secretário de promoção social, né? De assistente social. Isso. Só que logo depois, pelo que eu entendi, até o senhor vai poder esclarecer, pelo que eu entendi, ele desfaz o convite. O que aconteceu? Como que foi isso? Eu estava de licença do SEI. Sentei com o Adriano e tivemos um acordo. Nunca levantei bandeira, deixei claro para ele, não boto camisa, não vou para a rua pedir voto, fazer nada.
é pegar a secretaria, me entrega com chave e é fazer uma revolução. A revolução. Porque, assim, então realmente teve o convite? Não, existiu tudo. Meu nome sempre foi, até o último dia da campanha, eu era o secretário de Ação Social. Quando foi chegando nas últimas semanas, em que realmente Adriano estava na frente da pesquisa e tudo indicava que ele seria o prefeito, um temor muito grande dominou meu coração. Muito grande mesmo. Porque eu ia pedir licença do meu ministério pastoral, ia ficar 2 anos e meio ali, integral ali. Eu não vou ficar brincando, sendo secretário de Ação Social e ao mesmo tempo pastor da igreja. Não, eu ia ficar integral. Meu amigo começou a me bater um medo. Vou, não vou. Aí Renata Cristiane vai, me liga, ó, você vai ser o secretário, já estou sabendo, eu vou anunciar. Aí eu mandei recado pro Duca, aí o Duca falou assim, espera ele anunciar oficialmente, mas eu tava morrendo de medo. Porque era um assunto muito sério. Sim. Aí ele vai e fala assim, Duca, espera o Adriano anunciar. Aí eu falei com a Renata Cristiane, conversei com ela meia hora, foi um papo maneiro, quando eu viro as costas, a Renata anuncia. Ainda me liga e fala assim, eu anunciei, tá? Porque jornalista não guarda segredo. Aí eu falei, tá bom, Renata, tá jóia. Eu falei, mas é assim mesmo, jornalista não guarda segredo e eu deveria ter sabido disso já há muito tempo. Enfim, ela anunciou. Então, ela anunciou sem a sua autorização? Eu pedi para ela não anunciar porque Duca pediu. Ela mesmo assim anunciou. Mas é coisa de jornalista. Tanto que eu estou citando o nome dela aqui sem nenhum tipo de mágoa. Sem mágoa. Uhum. Aí vai, cara, todo mundo, a cidade inteira, a minha aprovação foi boa. Eu fiquei feliz por isso. Eu comentei na postagem. A aprovação foi boa, eu fiquei feliz. Mas aí começou aquela, não é ele, vai ser fulano, Beltrana, Ciclana. Eu falei, Aí eu já coloquei os 2 pés para trás. Aí chamei Adriano para uma reunião lá no La Mole. Aí Adriano chegou lá, eu estou muito sem graça, mas eu estou numa situação, porque eu também prometi para uma senhora. Ele foi, inclusive se emocionou na minha frente. Aí eu falei assim, olha só, a cidade é maior do que eu, maior do que você. Não vou ficar aqui de briga, eu posso te oferecer uma outra pasta. Eu falei assim, não. O meu negócio não é esse. Ali é paixão, ali é outra. Eu tenho paixão, eu nasci para isso, para ver o pobre mudando de vida. Aí eu falei, apertei a mão dele, vou fazer uma nota, fica tudo na paz. Fiquei chateado com ele, porque ele foi na televisão e falou uma coisa que não deveria. Mas falei para ele, nos olhos dele, que não gostei, e ficou tudo na paz. Então assim, houve realmente um acordo, eu seria o secretário, mas por causa desses meandros, na verdade, quando ele chegou para avisar que ele tinha dado a palavra a outra pessoa, eu já tinha dito para ele que eu não queria mais. Sim. Algum candidato ou algum pré-candidato a prefeito para as próximas eleições já te convidou para ser secretário de assistente social? Sim. O senhor aceitaria? Sim. Eu já fui convidado já por... Vai aparecer? Vai, né? Não precisa falar o nome. Não, assim, eu fui convidado por quase todos. Quase todos. E o senhor tem vontade de aceitar? É o dilema que continua, entendeu, cara? O dilema, assim, de quem tem muita responsabilidade mesmo. O senhor tem, eu te entendo, o senhor tem vontade de fazer porque o senhor sabe que é uma ferramenta boa. Rapaz, eu estava na direção do SEI, nós implantamos um restaurante para alimentar os pobres, nós implantamos um projeto para criança dentro do Manuel Correia, um centro de recuperação para o pobre, Bom Samaritano. Um abrigo lá no Jardim Esperança para tirar o povo da rua. Então assim, quando eu entrei na secretaria... Na verdade é um trabalho que o senhor já faz. Quando eu entrei na secretaria, que eu vi os milhões que eram destinados, que eu vi Bolsa Família, CRAS, psicólogos, profissionais, 800 funcionários, eu falei, meu Deus, dá para fazer uma revolução. Então assim, eu não tenho problema de gerir pessoas, de gerenciar pessoas. Pode ser que um dia aconteça, mas esse medo ainda continua aqui dentro. Sim. Sabe, essa responsabilidade de eu não. Mas quando eu olhei a secretaria e eu vi a bomba que é capaz de... É para mudar a vida de milhares de pessoas. Sim. Milhares de pessoas. Enfim. Agora eu quero fazer uma pergunta pro Fabrício político. Aquele que... Eu sei que o senhor não é político, o senhor é pastor, mas aquele que ia... Aquele que ia no comício desde novo. Quando era garoto. O que o senhor tem hoje a dizer sobre o momento político da cidade de Cabo Frio, prefeitura, Câmara de Vereadores? Como é que o senhor está enxergando hoje o momento atual da nossa cidade? O momento não é só da cidade, ainda é do Brasil. Ainda é do Brasil. O Brasil ainda respira uma politicagem velha, envelhecida, um sistema corrompido de toma lá da cá. Né? Um sistema corrompido altamente, profundamente corrupto, é endêmico, é sistêmico, são milhões desviados em todas as instâncias.
Isso ainda é uma realidade, né? Só em Cabo Frio e em todas as cidades do Brasil. São milhões na política que poderiam mudar a vida das pessoas, mas o sistema ele é muito envelhecido, o sistema é muito corrupto. Então assim, eu não acredito, olha só, preste bem, eu não acredito em Messias, eu não acredito em novo Messias, eu não acredito que um nome mude isso. O que precisa mudar é toda a estrutura, o que precisa mudar é toda a visão, o que precisa mudar são as leis que precisam mudar. A mentalidade do eleitor. A mentalidade do eleitor. A cidade é uma mudança em geral, que engloba todo mundo. E o que o senhor acha do evangélico na política? Cara, não há nenhuma diferença. Isso foi uma grande bobagem que foi impetrado no nosso meio. O que acontece? A gente decidiu dizer que a política é do diabo, década de 70, década de 80. A gente preferiu dizer a política é do diabo. Preferimos dizer isso. Nós entregamos a política ao diabo, os evangélicos daquela época, né? Aí com o passar do tempo, isso está entranhado na nossa mentalidade, já bem menor, Sim. na nossa cultura. É o que a igreja prefere fazer hoje? A igreja prefere hoje ficar timidamente envolvida nisso. O que eu penso como igreja na política? O que eu penso? Vamos supor, você é um jovem que tem um chamado. Qual é a diferença? Por que você é inferior a um jovem da tua idade que foi chamado para fazer missão na Bahia? Exatamente. Qual é a diferença se o teu chamado é fazer missão na Câmara? Sim. Nenhuma, cara. Nenhuma. Sabe por quê? Aí, ao invés da igreja treinar você, preparar você, a igreja prefere deixar você sozinho. Hoje a política é uma missão. É uma missão. A igreja precisa... O que a igreja precisa fazer? Ao invés da gente ficar fazendo culto para crente o tempo inteiro, que é o que a gente gosta de fazer, reunião, fazer culto, fazer festa. A gente adora. Por que a igreja, cara, não fica atenta? Por que nós não temos vereadores? Porque assim, eu não tenho esse negócio de evangélico, de católico, de outra religião. Eu acho que o cara tem que ser justo, né, para começo de história. Ensinar os nossos candidatos a serem justos. Por que nós não temos representantes lá para estarem passando a pauta para a gente? Quando tiver, por exemplo, diminuir dinheiro da educação, da saúde, votações importantes, a igreja em massa para as câmaras. Aí parar de ficar... Existe um silêncio, né, pastor? Uma omissão e a gente não sabe o que está acontecendo. A coisa é tão discrepante que a gente tem bancada evangélica. Olha que bobagem. Que bancada evangélica? A gente tem que ter a bancada, ela precisa ser do povo. Sim. O Léo Mendes não tem que defender casos eclesiásticos. Isso aí. O Léo Mendes tem que ser o defensor geral da justiça. Tem que defender o pobre, Todos. Tem que defender o médico que está sendo injustiçado, o professor que ganha pouco. Todos. Defender a injustiça. Esse é o vereador de Deus, que eu acredito. Ah não, eu quero que o Léo Mendes consiga um terreno para a igreja. Cara, isso não Acabou. é papel. Se consegue terreno para a igreja, tem 100% espírita, para a igreja católica, para todos. Para todos. Pô, então assim, essa visão conturbada que tem que mudar. Você é um representante de Deus lá dentro. Amém. É um profeta. Serei. Que luta pela injustiça na cidade, em todos os feitos. Então, mano, essa é a minha visão. Qual o conselho que o senhor me dá nessa caminhada aí, que eu estou começando a minha carreira política? Qual o conselho que o senhor tem para mim, que o senhor pode me dar nessa nossa bate-papo aqui? Eu tenho observado sua volta, o seu retorno. Você é um candidato que teve mais de 1000 votos. Quando todo mundo olha para você, ninguém te vê um Léo sozinho. Quem olha para você hoje na cidade vê assim, saíram mais de 1000 pessoas para votar nesse rapaz. Então você hoje tem representatividade. Você é um menino de futuro e muito forte. Isso é um fato. Isso é um legado que você já conquistou. Você tem mais força hoje do que um vereador eleito. Tá? Por quê? Porque você não está contaminado, porque você não entrou na lama, porque você tem bem visto pela cidade, você não entrou lá. Então, assim, o meu conselho para você é que você seja esse cara que eu acabei de dizer, que não ceda às tentações dessa cultura louca. Confia, cara, de que um cara íntegro, um cara justo, um cara verdadeiro vai conseguir permanecer para sempre na política, que o próprio Deus vai te deixar, nunca vai deixar você perder a eleição. Eu sei que você cresceu na política, você conhece muito de política, mas eu tenho percebido que você está passando por uma reforma também. Sim. Então, sabe, que você seja esse cara justo, ético, que não se misture com essa lama toda que exista, que a cidade vai olhar para você,
quem sabe no futuro, um executivo, etc e tal. Amém. Quem sabe? Pastor, obrigado. Cara. Deixa eu te dar um abraço. Deus te abençoe. Quero dizer que para mim é um orgulho estar aqui com o pastor Fabrício. Quero dizer de coração, eu te admiro muito, pastor. Não desiste, continua. Eu quero falar um negócio pro senhor. Eu acredito que se fosse escrito a Bíblia nos dias de hoje, teria um capítulo Fabrício, como todos aqueles homens que a gente vê na Bíblia. Amém. E tem os seus defeitos, teve os seus momentos de caverna, o senhor também teve, o senhor também passou. Eu acho que eu seria se fosse a Bíblia hoje, eu seria um Elias. Um Elias. Momentos lá em cima, claro, e outros lá embaixo. Mas continua, pastor, porque tem uma geração precisando do senhor. Eu te acompanho, eu te sigo. E é isso aí. Pastor, um abraço. Grande abraço. Cara, o programa é sensacional. Eu amei o programa. Léo deixa a gente à vontade. Inclusive o programa chegou a ficar emocionante num certo ponto. E isso é bom para a cidade, porque faz com que a cidade conheça melhor os entrevistados e consegue construir uma boa imagem ou má imagem. Então assim, esse programa precisa ser visto pela cidade de Cabo Frio. Maravilhoso, eu gostei muito, me senti muito à vontade. Sensacional.